Bom dia, eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da influência da temperatura no cultivo de Agaricus bisporus, champignon de Paris. O Agaricus bisporus é um cogumelo comestível, conhecido popularmente como champignon de Paris, e ele é o cogumelo mais cultivado no Brasil e no mundo, devido ao seu valor nutricional e por possuir compostos com valor medicinal. Porém, sua produção se concentra em regiões de baixa temperatura e elevada umidade relativa do ar. Os cogumelos dificilmente se desenvolvem em temperaturas elevadas e eles precisam de um rigoroso controle de temperatura durante todo o processo de produção. Por isso, a instalação das propriedades produtoras em regiões com condições climáticas favoráveis possibilita uma redução no custo de processo, já que a manutenção de baixas temperaturas representa a maior parte dos custos no processo. No Brasil, o cultivo do champignon de Paris se concentra nas regiões de Mogi das Cruzes, Cabreúva e Atibaia. Buscando uma expansão nas regiões de cultivo e uma redução nos custos de processo, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da temperatura de cultivo na produção de champignon de Paris e caracterizar os cogumelos cultivados. O substrato para o cultivo dos cogumelos foi obtido já inoculado de um produtor comercial e foi cultivado em laboratório em bioreator de bandeja, com controle de temperatura e manutenção de um ambiente saturado no interior da câmara. O ambiente saturado foi mantido pela existência de um tanque com água na parte inferior do reator, e essa água era recirculada para um banho termostático que fazia o controle da temperatura. As temperaturas avaliadas foram de 18, 20 e 22 graus Celsius. O substrato foi mantido coberto por 15 dias e após esse tempo ele foi aberto e foi iniciada a rega, que é a adição diária de água sobre o substrato. A rega foi realizada até que todo o substrato fosse coberto pelo micélio do fungo, que é chamado de etapa de miceliação, e aparecessem os primeiros corpos de frutificação. Nesse momento, a rega foi interrompida e o reator foi mantido fechado até que os cogumelos se desenvolvessem e atingissem o ponto de colheita. Eles foram colhidos por uma leve torção nos talos e foram caracterizados quanto ao peso e as medidas, sendo determinado também o rendimento do cultivo pela relação entre a massa de cogumelo colhida e a massa de substrato utilizada. No cultivo a 18 graus Celsius não foi observado o desenvolvimento do micélio do fungo no substrato. Já no cultivo a 20 graus foram necessários 15 dias para a etapa de miceliação e mais 15 dias para a frutificação, que compreende o tempo entre o aparecimento dos primeiros corpos de frutificação e o alcance do ponto de colheita dos cogumelos, totalizando 30 dias de cultivo. Já no cultivo a 22 graus Celsius, a etapa de miceliação ocorreu nos mesmos 15 dias, porém a etapa de frutificação ocorreu entre 2 e 3 dias. Nas propriedades produtoras, atualmente, é observado um tempo entre 15 e 20 dias para miceliação e 4 e 5 dias para frutificação. Por isso, foi determinado um par de temperaturas para a realização de um novo cultivo, escolhendo-se a temperatura de 20 graus Celsius para miceliação, por ser uma temperatura que permite o desenvolvimento de menos micro-organismos que a temperatura de 22, e a temperatura de 22 graus Celsius para frutificação, por ter sido a temperatura que permitiu o desenvolvimento dos cogumelos mais rapidamente. Então, o novo cultivo foi realizado também no bioreator de bandeja, com manutenção da temperatura a 20 graus Celsius durante a miceliação e elevação da temperatura para 22 graus Celsius durante a frutificação. Nesse cultivo, foram observados 3 ciclos de produção. Então, após a colheita dos cogumelos, o substrato foi novamente colonizado pelo micélio do fungo e foram obtidas uma segunda e uma terceira colheitas. Os cogumelos colhidos nesse processo apresentaram um diâmetro médio de 1,96 cm e uma altura média de 4,92 cm. A massa total de cogumelos colhida após os 3 ciclos de produção foi de 1.781 gramas e a massa unitária média de 26,31 gramas. O rendimento do processo foi de 33,63%, um rendimento superior ao reportado na literatura para cultivos realizados em temperaturas inferiores às aplicadas nesse trabalho. Com isso, foi observada então uma possibilidade de cultivo do champignon de Paris em temperaturas superiores às reportadas na literatura, possibilidade de frutificação com aumento da temperatura em relação à temperatura de miceliação, inverso ao reportado na literatura, que diz que é necessário um abaixamento da temperatura para a frutificação do champignon de Paris, e um elevado rendimento de processo, mesmo em temperaturas mais elevadas. Todos esses fatos contribuem para uma redução no custo de produção do champignon de Paris. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Muito obrigada.